Quero convidá-lo para uma jornada comigo para descobrir se os rumores que ouvimos são verdadeiros. Juntos, vamos explorar este mistério extraordinário. Nosso destino é o Portão Leste. À medida que nos aproximamos, a presença das pombas parece sussurrar uma verdade profunda: este é o mesmo lugar onde Jesus está profetizado que retornará. Abaixo da superfície desta terra antiga encontra-se um local de profundo significado, envolto em séculos de lendas e profecias. Cercada por muros imponentes e câmaras escondidas, existe uma profecia, uma que afirma que estas portas permanecerão seladas até o dia do retorno de Cristo. Durante gerações, inúmeras pessoas procuraram desvendar o mistério deste lugar sagrado. No entanto, o seu verdadeiro propósito permanece indefinido, aguardando que o momento divino seja revelado. Agora, ocorreu um evento incomum e extraordinário: esses portões foram misteriosamente abertos. Com a rara e inspiradora lua de sangue marcada para enfeitar o céu em 14 de março, um evento frequentemente ligado à profecia bíblica, poderia este ser o sinal que esperávamos? Que segredos estão escondidos por trás dessas antigas muralhas? E como poderão moldar o futuro da humanidade? Junte-se a nós enquanto mergulhamos profundamente neste mistério profético e buscamos a verdade por trás deste evento notável. A Porta Dourada, também conhecida como Porta Oriental, carrega um profundo peso espiritual para judeus, cristãos e muçulmanos. De acordo com a Bíblia, o profeta Ezequiel predisse que esta porta permaneceria fechada até a chegada de um príncipe. Muitos cristãos acreditam que esta profecia se refere ao próprio Jesus. Este portão não é apenas uma passagem, representa o caminho para a vida eterna, sendo Jesus o cumprimento da promessa da salvação. Acredita-se que um dia o Messias entrará em Jerusalém através deste mesmo portão, o que elevou o portão a um estatuto sagrado em diferentes religiões, ligando-o ainda mais ao significado religioso e histórico da cidade. No século XVI, o sultão Suleiman selou o portão, uma ação que muitos interpretaram como um cumprimento simbólico da profecia, sinalizando que eventos monumentais estavam no horizonte. O selamento do portão foi mais do que um ato físico, serviu como um lembrete da profunda conexão entre fé, história e vontade humana. Simboliza a crença cristã de que Jesus é a chave que liga a humanidade a Deus. Para os cristãos, a Golden Gate representa um símbolo poderoso da promessa inabalável de Deus e do esperado retorno de Jesus. Ele tece a rica tapeçaria de profecias passadas e esperanças futuras, unindo os reinos divino e terreno. O fechamento deste portão apenas aumentou seu fascínio enigmático. Construída no século VI d.C., a Golden Gate permanece fechada até hoje, acrescentando camadas de mistério à sua já profunda história. Sendo o portão mais antigo da cidade velha de Jerusalém, o seu significado é inegável. Esta porta continua a inspirar fé e especulação, provando que o simbolismo religioso pode transcender o tempo e o espaço, ligando o mundo espiritual ao físico. Espera um momento. Antes de prosseguirmos, toque no botão curtir, deixe um comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos. Agora, vamos continuar nossa jornada. Algo incrível acaba de acontecer. Muitos perguntam agora: a Golden Gate em Jerusalém foi realmente inaugurada? Recentemente, um homem afirmou ter visto o portão leste aberto, uma visão que deixou muitos surpresos, pois este portão permaneceu selado durante séculos. Historicamente, a Porta Dourada está fechada desde o século XVI, quando o sultão Suleiman a selou para impedir o cumprimento de uma antiga profecia que previa que o Messias entraria em Jerusalém através desta porta. Mas o que significa esta abertura relatada? Poderia ser um sinal de algo muito maior que está por vir. O significado do portão oriental está profundamente enraizado na profecia bíblica. Ezequiel 44, 1-3 fala de uma porta que permanecerá fechada até o retorno do Messias. Muitos cristãos acreditam que esta profecia está diretamente ligada à segunda vinda de Jesus, com a Porta Dourada simbolizando a sua chegada. Os recentes relatos da abertura do portão geraram especulações, já que muitos veem estes sinais como momentos potenciais que poderiam cumprir as antigas profecias. Somando-se a esse mistério em desenvolvimento, a lua de sangue em 14 de março está se aproximando rapidamente. Este raro evento celestial tem sido associado há muito tempo às profecias bíblicas, e alguns o interpretam como um sinal que marca o fim de uma era e o início de outra. As luas de sangue têm sido historicamente associadas a eventos proféticos significativos, levando muitos a acreditar que tais ocorrências celestiais apontam para momentos-chave da história, especialmente no que diz respeito ao retorno de Jesus. Poderia a abertura da Golden Gate, combinada com a lua de sangue que se aproxima, ser um sinal de que o tempo está se aproximando? Poderia este ser o início do fim dos dias, conforme previsto nas Escrituras? Alguns especulam que a lua de sangue pode ser uma mensagem divina, anunciando o retorno do Messias. Quais são seus pensamentos? Você acha que este evento misterioso e a lua de sangue estão ligados à profecia bíblica? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Vamos mergulhar ainda mais fundo no significado deste portão. No Evangelho de João, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta declaração poderosa está diretamente ligada ao selamento da Porta Oriental,
pois não é simplesmente um ato histórico, mas um símbolo profundo da crença cristã em Jesus como um mediador exclusivo entre a humanidade e Deus. Esta porta, fechada durante séculos, é vista como aguardando a sua abertura final pelo próprio Jesus. Muitos cristãos acreditam que quando for aberto, sinalizará o cumprimento do plano de Deus para a salvação e o estabelecimento do seu reino eterno. Histórica e teologicamente, a porta selada é um símbolo da promessa divina e do anseio humano. Durante séculos, tem sido uma característica duradoura da paisagem de Jerusalém, uma cidade sagrada para múltiplas religiões. Este portão testemunhou eventos importantes na história, cada um acrescentando ricas camadas de significado. Teologicamente, transcende sua forma física, representando a profunda conexão entre profecia, história e fé. Para os cristãos, a porta selada é um ponto focal de esperança escatológica, simbolizando o retorno esperado de Cristo. Serve como um lembrete tangível das promessas de Deus, cujo cumprimento muitos crentes aguardam ansiosamente. Concluindo, nossa jornada através da história e do mistério do portão oriental selado nos levou através dos reinos da profecia, da história e da teologia. Vimos como a decisão de selar esta porta se entrelaça com profecias antigas e tem um significado profundo na fé cristã. A Golden Gate não é apenas uma curiosidade histórica, é um símbolo vivo do papel central de Jesus na história da salvação e um lembrete das promessas que ainda não foram cumpridas. Ao refletirmos sobre esta poderosa intersecção de acontecimentos e crenças, reconhecemos a profundidade e a complexidade do simbolismo religioso e como ele continua a moldar a nossa compreensão do divino. A porta selada de Jerusalém é mais do que apenas uma estrutura, representa um farol de esperança, fé e expectativa para milhões de pessoas em todo o mundo. Como a Golden Gate foi selada. A decisão do sultão Suleiman não foi apenas uma questão de segurança, foi um ato profundamente simbólico, que continua a fascinar os estudiosos. Seus motivos podem ter sido parcialmente estratégicos, mas também foram influenciados por crenças religiosas. As tradições judaica e muçulmana sustentam que se espera que o Messias entre em Jerusalém através deste portão, e Suleiman, compreendendo o seu significado para estas religiões, pode tê-lo selado para evitar a entrada de um falso Messias. Somando-se a isso, os otomanos colocaram um cemitério em frente ao portão, acreditando que o profeta Elias não conseguiria atravessá-lo. Apesar das restrições, este simbolismo continua a ressoar. Na história recente, o portão permaneceu selado por razões políticas e religiosas, mas o seu legado perdura. O simbolismo do portão, a sua história profunda e a sua ligação à profecia continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, lembrando-nos que a fé, a história e a profecia estão profundamente interligadas. A Porta Oriental de Jerusalém, também conhecida como Porta Dourada, tem um profundo significado espiritual e histórico, profundamente entrelaçado com a profecia bíblica e a história espiritual de cristãos e judeus. Construído em 1541 pelo sultão otomano Sulimão, o Magnífico, este portão continua a ser um símbolo de esperança e realização divina. Consiste em duas entradas, que conduzem a dois salões abovedados, localizados nas proximidades do Monte do Templo, tornando um local venerado pelos fiéis que procuram estar perto dos seus lugares mais sagrados. O profeta Ezequiel, em suas visões, descreveu o portão voltado para o leste como central para as ações divinas de Deus. Nessas profecias, Ezequiel previu a glória do Senhor saindo do templo pelo portão leste, apenas para retornar pelo mesmo portão. A profecia de Ezequiel é impressionante, pois ele também declarou que o portão permaneceria fechado, para nunca mais ser aberto, exceto para um propósito específico. O Senhor falou diretamente a Ezequiel, dizendo: esta porta permanecerá fechada. Não deverá ser aberta. Ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer fechada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Na profecia de Ezequiel, a porta permaneceria selada até que o príncipe, muitas vezes interpretado como Messias, entrasse para apresentar ofertas. Após este ato, o portão seria fechado novamente, e esse selamento tornou-se uma parte fundamental do significado espiritual do portão. Hoje, a Golden Gate é o emblema dessa profecia, com os seus dois grandes arcos ornamentados separados por uma coluna central, conferindo-lhe uma beleza arquitetônica que corresponde ao seu significado espiritual. O portão está localizado na parede oriental de Jerusalém, de frente para o Monte das Oliveiras, e permaneceu selado durante séculos, aumentando a sua mística. O selamento da porta tem sido associado há muito tempo à profecia do retorno do Messias. Os cristãos acreditam que esta é a porta através da qual Jesus, o Messias, retornará a Jerusalém, cumprindo a profecia da sua segunda vinda. Esta crença está enraizada na profecia de Ezequiel e está intimamente ligada à escatologia cristã. Da mesma forma, a tradição islâmica reconhece a importância da porta no fim dos tempos, onde se acredita que desempenha um papel no julgamento e na ressurreição. O portão carrega consigo um profundo peso escatológico em ambas as tradições religiosas, tornando-o um ponto focal para peregrinos de todo o mundo. A Golden Gate foi selada pelo sultão Suleiman em 1541, durante a renovação dos muros de Jerusalém. Acredita-se que este selamento cumpre a profecia de Ezequiel de que a porta permaneceria fechada até a chegada do Messias.
Curiosamente, Suleiman teria sido avisado das consequências divinas, como ser devorado por leões, se não conseguisse completar a restauração. Quer este sonho fosse divino ou não, ele restaurou as muralhas da cidade e os portões, incluindo a Golden Gate, foram selados. Até hoje, o portão permanece fechado, um testemunho físico da profecia e um símbolo do tempo divino. Esta porta também tem importância histórica, pois acredita-se que foi o local onde Jesus entrou em Jerusalém no Domingo de Ramos, montado num burro, cumprindo outra profecia messiânica. Com o passar dos séculos, o portão tornou-se um dos locais mais emblemáticos e espirituais de Jerusalém, atraindo milhões de peregrinos cristãos todos os anos. O Monte das Oliveiras, bem em frente ao portão, é um local de sepultamento significativo para muitos que esperam estar entre os primeiros a ressuscitar quando o Messias retornar. A Porta Oriental desempenhou um papel significativo ao longo da história, desde a época do Templo de Salomão até os dias atuais. Os registros históricos revelam que foi restaurado por aqueles que regressavam do exílio, incluindo uma escultura detalhada do Palácio Persa de Shushan, em homenagem aos reis persas que apoiaram a reconstrução do templo. Durante o reinado do rei Ezequias, um levita chamado Cor foi nomeado guardião do Portão Leste, solidificando ainda mais o seu significado religioso. Na era moderna, a importância do portão não diminuiu. Em 2003, o tribunal israelense selou o lado do portão do Monte do Templo para evitar atividades não autorizadas. Apesar destas medidas, continua a ser um ponto de discórdia, com vários grupos a disputar o controle do local. Alguns acreditam que o interesse renovado pela porta sinaliza a aproximação do cumprimento da profecia bíblica. Tanto os cristãos como os muçulmanos veem a porta como um importante símbolo escatológico. Os cristãos acreditam que o Messias regressará através desta porta, enquanto os muçulmanos acreditam que os justos entraram por ela no dia do julgamento. O atual selamento da porta continua a ser um símbolo da promessa divina, uma lembrança do plano de Deus para a redenção. Os cristãos acreditam que o retorno de Cristo cumprirá a profecia de Zacarias 14, onde Cristo estabelecerá seu reino eterno na terra e as águas vivas fluirão de Jerusalém. Esta visão de um futuro onde a luz de Deus brilhará e o seu governo será estabelecido é central para as crenças escatológicas cristãs. Em resumo, a Porta Oriental de Jerusalém é mais do que apenas um monumento histórico, é um símbolo profundo de profecia, esperança e cumprimento divino. O seu selamento serve como um poderoso lembrete das promessas de Deus, e chegará o dia em que a porta se abrirá novamente para inaugurar o retorno do Messias, o Rei da Glória, para reinar sobre toda a terra. Até esse dia, a Golden Gate permanece como um testemunho da esperança duradoura de que um dia tudo será corrigido e o plano de redenção de Deus será cumprido. O sol perderá a sua luz, a lua ficará escura e as estrelas deixarão de brilhar. O Senhor falará diante de seu exército, pois seu acampamento é vasto e ele é poderoso na execução de sua vontade. O dia do Senhor está chegando e será um dia de grande espanto e terror. Quem será capaz de suportar isso? Isto ecoa as palavras do profeta João, que viu que o sol ficou preto, como saco, e a lua tornou-se como sangue. Este é o propósito da primeira vinda de Jesus e a razão do seu retorno prometido. Como ele declarou, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim para destruir, mas para cumprir. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem a menor letra ou traço passará da lei até que tudo seja cumprido. Cada palavra da lei de Deus, cada profecia e cada promessa serão cumpridas, até ao mais ínfimo detalhe. Alguns podem considerar o portão oriental selado como insignificante na grande história da história, mas é, na verdade, uma parte essencial do plano divino de Deus. Esta porta servirá em breve como porta de entrada para o evento mais extraordinário da história, o retorno glorioso de Jesus Cristo. Marcará o cumprimento final das promessas de Deus, incluindo as palavras do profeta Isaías, 24, 21, 23. Naquela época, Deus habitará mais uma vez entre seu povo. Quando o Messias vier, essa porta se abrirá, cumprindo a profecia da maneira mais poderosa. O portão leste selado permanece como um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Para aqueles que procuram uma prova tangível da presença de Deus, esta porta é um sinal claro. Infelizmente, muitos considerarão isso uma mera coincidência. Eles não entenderão o seu erro até que Jesus Cristo retorne em glória e Ele mesmo abra a porta. Nesse dia não haverá alegria para os inimigos de Deus, especialmente para Satanás. Embora Satanás possa tentar provar que Deus está errado abrindo a porta, ele não possui o poder ou a autoridade para fazê-lo. Nenhuma força em toda a criação, seja Lúcifer, a humanidade ou qualquer outro poder, pode abrir o que Deus selou. Mas esta geração testemunhará o cumprimento do propósito de Deus quando a porta oriental for aberta para o regresso do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Príncipe da Paz, do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Permaneça firme e permaneça fiel. Jesus virá em breve. Que Deus abençoe Israel, aqueles que abençoam Israel serão abençoados, e aqueles que o amaldiçoam serão amaldiçoados. Conforme predito em Ezequiel 44, a porta oriental está selada e permanecerá selada até o retorno do Messias.
O Salmo 24 declara: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Alguns acreditam que selar a porta poderia impedir Jesus de voltar a entrar em Jerusalém. Essa noção é quase ridícula. Eles não têm ideia de quem estão tentando impedir. Jesus poderia simplesmente falar uma palavra e a porta se abriria. Ele não precisa de nenhuma ajuda. Um terremoto poderia fazer com que o portão se soltasse. As Escrituras também nos dizem que o Monte das Oliveiras se dividirá em dois e Jesus ficará sobre ele antes de entrar novamente na cidade. Não existem sepulturas, barreiras ou esquemas humanos que possam impedir o Salvador de passar por aquela porta. Estamos esperando por você, Senhor. Nossa fé em você é inabalável. Nós amamos você e tudo o que você representa, e estaremos com você até o fim. Para inúmeros cristãos que visitam Israel, a porta oriental é a primeira coisa que procuram. Afirma a verdade da Bíblia, a realidade da profecia e a confiabilidade da palavra de Deus. A porta selada é um lembrete da promessa de Jesus: ele voltará. Deus falou da vinda do seu reino a Abraão, a Moisés e através dos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Do início ao fim da Bíblia, cada palavra aponta para aquele dia em que Jesus retornará para julgar o mundo e estabelecer o reino eterno de Deus. Vamos nos preparar. Nunca é tarde para voltar a Deus, arrepender-se e começar de novo. Não importa o que o nosso passado possa trazer, sempre podemos escolher andar na verdade e crescer na fé. Ao permanecermos firmes em nossas crenças, devemos preparar nossos corações para o dia do Senhor. Dependendo da nossa prontidão, esse dia trará imensa alegria ou profunda tristeza. Portanto, devemos permanecer fiéis até o fim. Que o Espírito Santo nos fortaleça para permanecermos vigilantes enquanto aguardamos esse dia glorioso. Amém. A glória de Deus foi revelada ao profeta Ezequiel há quase 2600 anos, quando ele recebeu uma visão divina. Ele foi levado ao portão oriental e lá viu a glória do Deus de Israel aproximando-se do leste. Sua voz era como o som de águas turbulentas, e a terra brilhou com sua glória. Quando a glória do Senhor entrou no templo pelo portão oriental, ficou claro que esta não era uma visão comum. Ezequiel testemunhou o retorno de Jesus Cristo, como ele havia prometido aos seus discípulos, quando surgiriam falsos messias, alegando que o retorno já havia ocorrido. Jesus os advertiu para não acreditarem em tais afirmações, pois seu retorno seria inconfundível, assim como o relâmpago vem do leste e brilha até o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. A visão de Ezequiel continua, revelando que o Senhor entrará pela porta oriental com o som de águas correntes. Em Ezequiel 44, esta profecia é confirmada. O Senhor diz a Ezequiel que a porta está fechada porque ele, o Deus de Israel, entrou por ela. Agora é a porta do príncipe, confirmando a promessa de Deus de que a porta oriental permaneceria selada até o retorno do Messias. Esta profecia prova a confiabilidade das Escrituras. Há mais de 2600 anos, Deus declarou que o portão oriental seria selado e permaneceria fechado até o retorno do Messias. Já foi aberto, mas por quase 500 anos permaneceu lacrado, conforme predito. Na nossa geração, acreditamos que Jesus a abrirá novamente. Como uma noiva que espera pelo noivo, devemos estar prontos. Jesus poderia voltar a qualquer momento. A própria existência do portão é um testemunho poderoso do plano divino de Deus. No documentário de Morgan Freeman A História de Deus, a arqueóloga doutora Jody Magnus compartilhou uma descoberta perspicaz na Igreja do Santo Sepulcro, que se acredita ser o local da crucificação e ressurreição de Jesus. Abaixo deste local sagrado fica a Capela de Adão, que a tradição antiga considera como o local do sepultamento de Adão, o primeiro homem. Esta ligação entre a crucificação de Jesus e o sepultamento de Adão serve como um símbolo profundo. Através de Cristo, a maldição do pecado que começou com Adão foi quebrada no mesmo lugar onde tudo começou. Através deste estudo, vimos Deus através de muitas lentes. No entanto, aquele que perdura é Deus como nosso Salvador, Redentor e Libertador. Ao longo da Bíblia, Deus se revela como nosso poderoso guerreiro, nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele é o nosso libertador, aquele que nos resgata da escravidão e nos liberta. Através dos títulos de Salvador e Redentor, Deus demonstra seu profundo compromisso em nos resgatar, assim como fez com Ló, sobrinho de Abraão, e na cativante história de Ruth e Boaz, onde Boaz atua como parente redentor. Deus é o nosso libertador, ele nos resgata quando não podemos resgatar a nós mesmos. Este é o Deus a quem servimos e ele virá novamente. Permaneçamos fiéis e firmes em suas promessas, preparando-nos para seu retorno. O conceito de casamento de alavanca, também conhecido como costume, está profundamente enraizado nos temas da redenção encontrados nas Escrituras, particularmente nos atos redentores de Deus no Egito e na Babilonia. Nos Salmos e nos escritos dos profetas, há um tema recorrente onde Deus é retratado como o parente redentor do seu povo, Israel.
Quando Israel se viu em cativeiro no Egito, Deus estendeu a mão para libertá-los das cadeias da escravidão, guiando-os para a sua própria terra prometida. Como Deus declara em Êxodo 6:6, Eu sou o Senhor, e tirarei vocês do jugo dos egípcios. Eu os libertarei de serem escravos deles e os resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de julgamento. Da mesma forma, quando Israel foi exilado na Babilônia devido aos seus pecados, Deus não os abandonou, mas novamente interveio como seu Redentor. Como o profeta Jeremias declara em 50:33, você irá para a Babilônia. Lá você será resgatado. Lá o Senhor o resgatará das mãos de seus inimigos. Esta imagem de Deus como o Redentor, resgatando o seu povo da opressão, ressoa profundamente em todo o Antigo Testamento. Contudo, o cumprimento mais profundo e definitivo deste papel redentor é encontrado em Jesus Cristo, que encarna o título de Parente Redentor. Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, veio para redimir a humanidade de uma forma que ninguém mais poderia. Como o segundo Adão, ele assumiu a natureza humana para cumprir todos os aspectos da responsabilidade do Parente Redentor. Assim como Boaz pagou um preço para redimir Ruth e a sua família no Antigo Testamento, Jesus, através da sua morte na cruz, pagou o preço final para nos redimir, trazendo-nos de volta à família de Deus e assegurando a nossa herança. No Novo Testamento, Jesus é chamado de Redentor, um título que sem dúvida carrega o legado da compreensão do Antigo Testamento do Parente Redentor. As próprias palavras de Jesus demonstram sua autoconsciência desse papel. Em Marcos 10:43-44, ele ensina aos seus discípulos: quem quiser tornar-se grande entre vós deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui, Jesus deixa claro que sua missão não era ser servido, mas servir e dar sua vida como resgate final, redimindo a humanidade do poder do pecado. Em sua encarnação, Jesus se tornou um de nós, ele é nosso parente e nosso Redentor. Como Filipenses 2:6-7 expressa lindamente, o qual, sendo Deus em sua própria natureza, não considerou a igualdade com Deus algo a ser conquistado, mas se fez nada, assumindo a própria natureza de servo, sendo feito à semelhança humana. Ao renunciar aos seus privilégios divinos e tornar-se humano, Jesus assumiu o papel de nosso parente, sofrendo e morrendo pelos nossos pecados. Como afirmam Efésios 1:7 e Hebreus 9:12, ele nos redime através do seu próprio sangue, pagando o preço pela nossa redenção. No Antigo Testamento, o título Salvador aparece com frequência, sendo Deus referido como aquele que salva, liberta e dá a vitória. A palavra hebraica Yasha, da qual deriva o nome Yeshua, Jesus, significa salvar ou libertar. Esta ligação entre o nome de Jesus e o conceito de salvação do Antigo Testamento é impressionante. Como Mateus 1:21 nos diz, ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Embora o Antigo Testamento se refira principalmente à salvação de inimigos físicos e de crises nacionais, o Novo Testamento traz este conceito a um nível profundamente pessoal, concentrando-se na salvação do pecado, na libertação espiritual e na derrota do mal. Jesus, como nosso Salvador, encarna esta redenção, proporcionando perdão e libertação do poder do pecado. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus é retratado como o Salvador de Israel, concedendo libertação dos inimigos e concedendo perdão pelos pecados do seu povo. Versículos como o Salmo 79:9, ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome, sublinham o papel de Deus como Salvador final, concedendo redenção física e espiritual. O Novo Testamento dá continuidade a este tema, ampliando o alcance da salvação a toda a humanidade. Jesus, o Salvador de todos, veio não apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. Como expressam Timóteo 2:3-4, isto é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Através da vida, morte e ressurreição de Jesus, a salvação é estendida a todos os que creem, libertando-nos do pecado e oferecendo-nos a promessa de vida eterna. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a metáfora de Deus como a rocha da salvação aparece com frequência, destacando a força e a estabilidade que ele proporciona. O Salmo 62:2 declara: só ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha fortaleza. Jamais serei abalado. Da mesma forma, o conceito de Deus como o chifre da salvação significa sua força e poder, particularmente em sua capacidade de trazer salvação ao seu povo. Por último, o título de Deus de paz capta a essência da obra redentora de Deus. Na história de Gideão, Deus revela-se como o doador da paz, uma paz que seria finalmente concretizada através da vinda do Messias. A paz trazida por Jesus não é apenas a ausência de conflito, mas uma paz espiritual mais profunda que reconcilia a humanidade com Deus. Ao refletirmos sobre estes títulos e papéis de Deus, vemos a natureza profunda e pessoal da sua obra redentora, culminando no ato final de salvação através de Jesus Cristo.
Das promessas de libertação do Antigo Testamento ao cumprimento do Novo Testamento em Cristo, a narrativa da redenção é de esperança, restauração e amor eterno.